Estamos aqui hoje, bom, você certamente já identificou qual o local que nós temos, principalmente você que é de Morro da Fumaça, né? Pois bem, para dar continuidade no nosso programa Conversa Comunitária, hoje estamos aqui em mais um local na história de Morro da Fumaça muito importante. Nós estamos na casa da Dona Expedita e do Idésio, claro, a Dona Expedita de Oliveira, e o Idésio de Oliveira, que é poeta, e vai falar um pouquinho sobre a vida dele, e também a Dona Expedita. Hoje queremos nos ater agora, que é época de Natal, hoje dia 26 de dezembro, estamos aqui então na casa. Quem não conheceu o seu G aqui em Morro da Fumaça, né? A Dona Expedita, quem não conhece a Dona Expedita, o Idésio, hoje ele vai falar um pouquinho mais da atuação dele, que ele não está residindo no momento em Morro da Fumaça, mas está sempre aqui agora em época de Natal, vem visitar a família. Nós vamos começar primeiro com o Idésio, para quebrar o gelo, com a Dona Expedita depois, tá bom? Então vamos falar um pouquinho com o Idésio. Boa tarde, Idésio. Boa tarde, Beto, é um prazer estar aqui. Ficamos, eu e a mãe, muito honrados, e essa família toda, de estar participando dessa TV, né, que realmente vem para fazer toda a diferença, e que é um prazer revê-lo, né? E também o cameraman, que é uma alegria também acolher eles na nossa casa. Idésio, Morro da Fumaça, como é que você vê Morro da Fumaça? Bom, uma pergunta ampla, na verdade, mas é uma pergunta muito profunda até, porque perguntar para uma pessoa onde ela nasceu é fazer uma retrospectiva muito profunda, né, daquilo que muitas vezes a gente acaba não pensando devidamente o que isso representa, né? E vejo o Morro da Fumaça como a essência de tudo que eu sou, né, através da minha família e também do lugar em que eles escolheram para viver e me gerar. E o meio onde o social, onde o indivíduo vive, é onde ele se forma a personalidade, o caráter e a própria essência dele. E o pouco que tenho andado na vida com esses 53 anos já, não é? E onde me formei aqui enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto ser, é algo muito intenso a responder, e que ficaria anos, na verdade, tentando buscar a essência daquilo que é essa representatividade. E Morro da Fumaça, para mim, o que eu posso dizer é a minha própria essência, né, de uma cidade onde há muita solidariedade, há muita fé em Deus, principalmente, onde as pessoas são movidas com caridade, com muita liberdade, no sentido ainda, né, de que o ser humano é a peça fundamental da existência, né, onde a gente vive, aqui nessa cidade. E é uma cidade onde eu, apesar de não morar nela nesse momento, de coração estou presente em todos os momentos, né? Então tudo que eu faço, inclusive pela literatura, o trabalho que fiz enquanto enfermeiro, onde representei, sempre falei muito de onde eu vim, para que a gente pudesse divulgar a questão da cidade, né? Do caráter dessa comunidade em que me acolheu, onde eu nasci. Então é um pouco disso que eu poderia falar dessa cidade Morro da Fumaça. Eu vou fazer então eu vou aumentar um pouquinho a nossa conversa, mas vou simplificar um pouquinho agora, porque de fato é uma pergunta muito ampla, mas é bom para dar um apanhado das pessoas, porque a TV Arsul quer contar a história da cidade a partir de cada pessoa, né? E o Idésio, ele tem um conhecimento muito amplo também da vida como um todo, isso é importante, né? Então eu vou simplificar uma pergunta para você conhecer um pouco mais, então. Então, Idésio, quem é Idésio de Oliveira? Uau! Falar da gente não é fácil, né? Não é fácil. É muito fácil falar dos outros, na verdade, né? Eu sou um filho do universo antes de qualquer coisa, né? Eu sou uma pessoa em que, desde que me entendi por gente, né, com consciência de que eu fazia parte de uma comunidade, alguém que gostaria de contribuir com a vida,
por gratidão, por tudo aquilo que recebo todos os minutos, né? Que é a fortalecimento da essência humana, que eu sou, certo? Respondeu tudo. Depois nós vamos perguntar um pouquinho, isso é o mais importante, falar sobre a essência da gente, né? Porque nós somos, né, filhos do universo. Alguns interpretam dessa forma, outros não. Mas essa é a grande verdade, e o Idésio falou isso com o coração, com a alma e com o espírito. Daqui a pouco nós vamos perguntar um pouquinho sobre os diversos livros, sobre a profissão de enfermeiro, sobre algumas coisas interessantes nesse sentido. Inclusive eu não estava sabendo aqui, já participou aí de alguns concursos aí interessantes, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas agora nós vamos falar um pouquinho com a dona Expedita. Pode ser essa câmera aqui, né? Pode ser? Pode, então tá. Vamos conversar um pouquinho com a dona Expedita de Oliveira, que é a mãe do Idésio. Boa tarde, dona Expedita. Boa tarde, Beto Madeira. Estou muito feliz, pela primeira vez, assustada bastante, né? Frente aqui, imagina um general aqui na minha frente me policiando, o filho dele lá, né, lá na frente também, prestando atenção nas nossas falas. Mas assim, ó, só tenho que agradecer, né, por esse Beto que eu acompanho de umas longas datas a nossa caminhada. Principalmente falar de mim, parece assim que é mais difícil, é muito mais fácil falar do Beto Madeira, como ele veio para cá, o rádio como eu conheci, como eu dizia para ele que realmente ele ia chegar lá pela inteligência que ele tem, e ele tinha essa bagagem já dentro dele, veio pronto. É um cara que tem um dom que Deus deu que jamais ele vai perder, cada vez ele está cada dia melhora, cada dia se especializa mais. E eu, como a dona Expedita, que vim lá na Índia, né, no caso, neta de índios, né, minha bisavó índia, que eu vim lá, claro, tenho quase a idade de Morro da Fumaça, mas eu sei contar da minha idade, que essa Expedita nasceu lá do ano de 1941, faz tempo, né, Beto? Faz tempo. E eu só tenho que agradecer a Deus por um lugar que ele não que eu escolhi, ou que eu escolhi para chegar, que é nesse lugarzinho que era tão pequeno, que eu conheci naquela época, que era assim, tudo mata virgem, que ainda, eu muito menina, que eu via a lua nascer lá atrás da mata. Era lindo, maravilhoso. E aquelas tardes gostosas de verão, com aquela neblina, muitas vezes caindo, e a gente ali absorvendo realmente aquilo para nossa mente, para nosso coração. E principalmente agora que é Natal, um dia após Natal, com esse presépio aqui do lado, né? Muito simplesinho, mas assim mesmo ele é artificial. Eu tenho saudade daquele né, da época que faz muito tempo, já, claro, como eu já falei, daquele que era natural. Que a gente pendurava as bolinhas de laranja, roubando as coitadinhas, impedindo delas crescerem, embrulhando naqueles papelzinho bonito, brilhoso, né? E ali a gente fazia o nosso Natal, fazendo aquele menino Jesus de barro, né? Pintando lá com vamos supor, como é que se diz? Com semente, com sementinhas lá que a gente dizia que era amarante, que era uma que dava com urucum também, e a gente fazia, Nossa Senhora, a gente criava naquela imagem, fazia do nosso menino Jesus, o bercinho, enfim, aquele capim verdadeiro que a gente tirava e colocava. Então é assim, a gente, o tempo passa, Beto, a gente vai envelhecendo, mas só que essa maravilha, esse muito de criança fica muito dentro de nós. E como agora é Natal, com esse espírito maravilhoso, e foi com essa alegria que hoje, né, pela primeira vez, estou falando aqui, contando um pouquinho dessa história do nosso Morro da Fumaça, do qual eu me sinto tão feliz mesmo, que, como eu já falei, de ter nascido nesse lugar, pelas pessoas que me receberam um dia como filho, os meus pais, Sr. Antônio Vieira, Sr. Antoninho, quem não conheceu, que também era a raiz daqui, a dona Carolina, a minha saudosa Carola, como eu falava, né? Então, é assim, ó, eu posso dizer, claro, que na vida tem muitos tropeços, que a gente sabe.
Quando a gente se depara com um jardim, como eu tenho na minha casa, a roseira é linda, maravilhosa, né? Mas quando eu passo nela, elas não deixam me dar uma arranhadinha, né? E assim é a vida. Tive muitos arranhões. Mas o importante é a gente vencer pela fé. Buscando aquele menino Jesus que foram colocados pelos meus pais, a gente aproveitou muito para a gente ser forte, para a gente andar, caminhar realmente, né? Assim, com esses ensinamentos, que só isso deu força e coragem para chegar até aqui. Foram muitos tombos, e os grandes eu só agradeço, porque a gente se levantou mais forte. E os arranhões que também recebi, e ainda estou recebendo muitas vezes, que eu sei, que a gente é muito devedor, a gente não veio pronto e a gente não aprende tudo, que eu sei que a vida ela continua, né? Mas o importante é de não ficar cicatrizes dentro de nós. Então isso é a Dona Expedita, um pouquinho dela, mas tem muito, muito mais. Beto, mas deixa para uma outra oportunidade. A Dona Expedita, nós vamos vir mais vezes agora. O que nós queríamos era quebrar o gelo, né? Agora já quebramos, né? E Décio, ouvindo assim a Dona Expedita, dá uma saudade daquele tempo que a gente era criança e a mãe perto da gente cuidando, às vezes até dando umas palmadas, mas era muito bom, né? Sempre, sempre, sempre. Até as palmadas principalmente, né? Não só as palmadas, mas as surras mesmo, né? Porque eram 4 filhos, depois veio o quinto, não é? E por uma pessoa que tinha toda a condição e ao mesmo tempo as grandes dificuldades, e que crianças, né, rebeldes muitas vezes em si, né, e era a forma pedagógica de realmente, para aquela época pelo menos, não é, para aquele tipo de criaturas, não é, para poder colocar no caminho correto sempre, né? E aquilo serviu bastante para a gente, né? Embora a gente pense e saiba que é um outro tempo e a outra pedagogia, não é? Outros conhecimentos de formas que possam muitas vezes colocar as crianças no caminho correto, como foi dito, não é? Então, e é sempre um prazer, né, pensar na família, principalmente nos pais, com carinho, como ela falou, né, o meu pai, o G, ele já está no outro plano em si, mas que cada vez que a gente pensa na família, na cidade, na nossa essência, de onde a gente veio, né, e isso é o mais importante, que nos conecta com o universo, né. Você está aí com um livro aqui na mão, né? Mas pode mostrar lá para aquela câmera lá. Esse livro aí é Os Versos que Eu Te Mando. Os Versos que Eu Te Mando. Esse livro, eu já li diversas vezes. Ou seja, eu já li umas 4, 5 vezes, já li sim. Eu tenho inclusive o livro lá em casa. É um livro muito bom e é aqui de Morro da Fumaça, é coisa de Morro da Fumaça. E Décio, esse foi o primeiro? Sim, Os Versos que Eu Te Mando foi editado em 2002, né, com muito esforço, muita labuta, né, e também com a ajuda da própria família, e que, como sendo o primeiro, é o primeiro filho, né, em si, né, então ele tem a sua participação na minha vida, que a poesia, ela é a própria essência do poeta, né, então quando tu consegue deixar os teus escritos para a comunidade, isso é algo muito importante, né? Então ele tem uma importância na minha vida fundamental, assim, no sentido de que foi reunido os filhos num lugar só e eles não se perdem. E isso é a parte mais importante para o escritor, né? Porque as folhas, os arquivos nos computadores, por mais que se tenha tecnologia que segure, a gente acaba perdendo, né? Então, de alguma forma, pelas agressões que a vida, né, proporciona, a gente acaba perdendo muitos arquivos. Mas o livro, ele sempre vai estar reunido, é como vir para a casa da mãe, né, da casa do pai. Reúne a família. E num livro, todos os teus filhos estão reunidos ali. E aquilo dá um sossego para a gente. Essa é a parte mais importante de editar um livro, para mim. Pelo menos, né? Porque quando a gente descobre num poema que a gente perdeu, é muito triste, né?
porque ali estava todo aquele alinhavo daquele sentimento, daquele momento, daquele registro, daquele sentimento que passou por ti. Né? E quando a gente acaba perdendo isso, parte da memória da gente acaba se perdendo. Né? Então, é isso. E, Désio, a tua mãe, a Dona Expedita, ela gosta muito de ler. Sempre tem na cabeceira, sempre tem o livro, né? Sempre tem o livro, está lendo alguma leitura e isso é raro nos dias de hoje, né? Mas isso ainda acontece aqui com a Dona Expedita até hoje ainda, né? E, Désio, tem muito a ver hoje com a tua função de escritor, com a tua personalidade em relação à literatura? Claro, porque os filhos, eles vêm do modelo daquilo que eles aprendem, não é? O ser humano, na área médica, né, na área que eu atuei bastante, na enfermagem em si, ele aprende simplesmente olhando as outras pessoas, não é? Como é que eu posso dizer? Pelas atitudes dos outros, não é? Pelo exemplo dos outros. Né? A gente aprende dessa forma, o ser humano, né? Pela cópia. Então, só dessa forma. Então, a partir do momento que tu tem uma boa base, não é? Principalmente em relação à literatura, eu devo exclusivamente, primeiramente, a Deus, antes de qualquer coisa, não é? E segundamente, a minha própria mãe, né? Com tantas atividades, com tantas coisas que tinha responsabilidade naquela época, onde estiveram tão difícil, sem luz, né? Sem água encanada, com uma série de coisas, né? Ainda conseguia tirar um tempo para poder ler histórias para a gente, né? Para contar histórias, né? Através da oralidade, e isso incentivou muito, porque o conhecimento é o que liberta a pessoa, e o conhecimento maior na época, principalmente, o veículo maior era e é o livro, né? É a escrita em si. E hoje a gente tem toda a tecnologia, outros tipos de leituras, né? Que nos fortalecem, mas o livro jamais vai deixar de existir, né? Talvez seja feito de um outro material que não seja celulose, que venha das árvores em si, até porque nesse momento é super importante a questão da internet em si, que não faz uso, né, de papéis nesse sentido, né? Então, a literatura, que é a minha essência também, fluiu através da minha mãe, principalmente, né, que me auxiliou que me ajudou a educar nesse mar de ideias, né, que se faz o registro da palavra. A boa herança, né? A boa herança. E Désio, enquanto você dá uma olhadinha aí, vê uma poesia aí pra gente ler aqui, né? Vamos falar aqui com a Dona Expedita. Dona Expedita, tudo isso que o Idésio falou, como é que a senhora vê isso vindo assim do filho? Porque geralmente a gente vê as mães, muitas mães por aí, reclamando dos filhos, porque são filhos problemáticos, e às vezes. E hoje, aqui do seu lado, aqui, a senhora ouviu o Idésio falando dessa forma? Sim. A maneira que eu vi o meu filho falar, eu fico muito feliz dele perceber e colocar em prática. Hoje, eu me realizei com o Idésio, que o que eu gostaria de ser mesmo, Beto, eu gostaria de ser mesmo, era uma poetisa, né? Uma poesia, né? É o que eu gostaria de ser. Não tive oportunidade na escolar, em nível escolar, que eu tive apenas 1 ano e 6 meses no colégio. Muito pouco, né? Mas assim mesmo agradeço os meus pais por ter me dado essa oportunidade, porque através desse pouquinho, dessa luzinha, né, que eu vi, né, na escola, isso eu coloquei em prática. E portanto que eu tinha pesar, que eu gostaria de continuar, né, a crescer melhor nesse lado intelectual, embora é uma menina, como falei, filha de Índia, né, mas eu queria buscar mais coisas, aprender mais. Eu fui uma menina sempre muito ansiosa, no caso, né. Aí então, hoje eu me realizei no meu filho, e assim, para completar e para mim me aperfeiçoar mais, meu pai foi maravilhoso.
meus 11 de idade, já estava uma dona de casa, né? Meu pai comprou uma Bíblia. E como eu adorava a história, eu comecei a ler a Bíblia e eu sempre achei maravilhoso. E o importante, Beto, que foi assim. Talvez, claro, com certeza não, né? Talvez na certeza que uma inspiração divina de Deus, porque desde tão criança, hoje olhando lá para trás, que faz tanto tempo dos meus 11 anos, eu já interpretava, né, os versículos, como Cristo, os seguidores falavam por parábolas. Eu já entendi o que era parábolas. Sobre os semeadores, a semente, aquelas histórias, eu já sabia que era a gente melhorando, aquele que parou, né? Então, todo esse quadro, agradeço meu pai, queria sair do colégio, mas continuei realmente num livro dos livros, e foi o melhor que até hoje, olha que eu devoro livros. Né? E eu me inspirei e aprendi muito, fui muito iluminada, que hoje acabasse de dizer, não tem um lugar que eu paro um pouquinho mais que não tem um livro, ou qualquer coisa para me ler, que eu adoro ler, e principalmente história. E mesmo enquanto eu não sabia história, eu inventava para minhas crianças à noite. Porque era um tempo que não tinha esse meio de comunicação. Hoje eu adoro, maravilhoso, adoro ver novela, mas só que aquele tempo era tão bonito, chegava à noite, anoitecia, inverno, 5:30 da noite, vinha janta, né? Jantava, depois o que acontecia? A gente ia fazer o quê? Oração. Então, sobre a oração, sobre a Bíblia, eu já naquele momento eu não tinha mais a Bíblia em casa, que ficou com meus pais, né? Mas aí eu já aprendi a contar aquelas histórias e já fui colocando aquela sementinha no coraçãozinho deles, na tenra idade. Então, hoje a ideia de eu agradeço, porque assim, ele juntou essa sementinha e fluiu por muitos e muitos, que hoje é um menino, que eu vejo assim, não vou dizer com orgulho, porque não é bom mãe falar uma coisa dessa, né? Mas um pouquinho de ver ele assim, tão sábio, e foi para o lado da saúde, né, enfermeiro, que é uma coisa maravilhosa, porque já pensasse, acolhendo aquelas criaturas que sofrem, tanto do lado, né, do físico, como o lado espiritual, porque assim ele botou em prática aquela essência, como ele fala, aquilo que veio de Deus, e não esquecendo de quem? Do Cristo, né, que veio depois para dar mais entendimento, dar mais esclarecimento para cada um de nós, e a sua mãe, né, que ela é a Maria, mãe das mães. A gente não sofreu nada. Porque quando a gente vem o sofrimento, que a gente acha que é tão grande, mas lembra que a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, ela sofreu muito mais. Então isso, a minha fé tornou-se tão grande, pelos obstáculos que eu encontrava no caminho, das dificuldades, como o Désio falou, que veio lá, né, naquele tempo, sem energia, né, sem a água, tudo dificultoso, os banhos nas gamelas, porque não era ainda bacia, sabe? Era difícil, no fogão a lenha, buscar lenha, aquecer aquela água, fazer aquelas comidas para o banho das crianças, né? Para depois todo um processo. E eu comecei a minha vida muito nova, um casamento com 16 anos. Com 17 anos já era mãe, e ali eu fui em frente, eu só sei que até os 23 eu já tinha 4 filhos, naquela brincadeirinha, né? Mas graças a Deus, forte, com uma responsabilidade muito grande, só eu sei que eu deixei muito a desejar. Porque eu não sou perfeita, talvez um dia seria, mas não será nessa vida ainda. Mas eu fiz o que eu pude, até onde chegava o meu entendimento, a minha compreensão. E ainda está fazendo. Então é só aqui que eu agradeço a Deus essa caminhada até agora, nos meus 76 anos e 6 meses. Bom, né? Opa! Olha, nós estamos conversando hoje também aqui na casa da dona Expedito de Oliveira e está aqui, por grata surpresa, o Idésio, que está hoje visitando aqui. Fazia tempo que eu estava querendo essa entrevista, eu conversava muito com o Rally um dia desses, nós vamos lá fazer entrevista. Inclusive, nós já combinamos até tocar algumas músicas, trazer uns cantores aqui, nós vamos fazer também, vamos filmar também, né? Vamos filmar também aqui para fazer uma coisa bem bacana. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A maior miséria de uma pessoa é a ignorância, né?
Quem consegue, não importa se você é formado se você tem um certificado aí de um grau escolar aí de uma universidade, ou se você apenas aprendeu a ler mesmo sem frequentar a escola. A maior miséria de uma pessoa é a ignorância. E quem lê bons livros, quem está sempre trazendo isso para si, ter um bom livro na cabeceira, seja lá, por exemplo, a Bíblia, como disse a Dona Expedita, ela já começa, a gente já começa a sair da ignorância. E a gente percebeu que a Dona Expedita, pela quantidade de livro que lê, não é nada ignorante, né, Idésio? Ignorante sou eu, na verdade. Somos nós. Se tivesse a informação que ela teve, né, o estudo que ela conseguiu, né, nesse 1 ano e 6 meses, né, e prestando uma entrevista como essa, certo? E ela já leu muito mais livros do que eu, certamente, né? Eu não sou um grande leitor, até porque a minha área como enfermeiro foram 20 anos de intensivismo, né? E esse reflexo, né, do cuidado, da observação, porque tudo é uma coisa só, né, Beto? É um rio descontaminado, as árvores ciliares nas suas voltas, né, a natureza coesa e podendo ajudar um animal ajudando o outro, tomando uma água limpa, né, com uma mãe cantando, lavando roupa, o filho à volta, brincando, ajudando, quando as roupas saíam, que ela perdia e a água levava, e ela sabia que a gente estava tomando banho numa água limpa, e até tomando dessa água tranquilamente, sem conhecer agrotóxicos, sem conhecer transgênicos, sem conhecer metal pesado, sem conhecer outras coisas que intoxicam a vida, né? Que a gente sabe que é o reflexo de ganância, de falta de, não de falta de orientação, mas de interesse, né? De que chegou a esse cataclismo, essa catástrofe que é hoje em dia beber uma água do rio como o nosso, o de Morro da Fumaça. E trouxe um poema, que é quando ela estava falando, né, porque os poemas são um pinçar do sentimento, né, aquele corte que se faz de um sentimento que passa pela gente, né, o poema e a literatura em si. Né. Esse poema Lavadouros a arte que religa, né. Lavadouros é um poema que foi feito, né, com esse sentimento, né, de uma mãe cantando, lavando, né, e não só uma mãe lavando, mas muitas vezes a mãe trabalhando em outros lugares, não é aquela essência que vem, que passa pela gente. Então, essa essência desse poema, ela foi criada do lado, junto com o rio Uruçanga, onde ela lavava roupa, aqui perto de casa, inclusive, né? A gente não mora mais na mesma casa, mudou muito, as roupas eram lavadas na fonte, e esse poema foi inspirado, né? Foi rememorado através de todo o trabalho dos pais que estavam fazendo naquele momento. Então ele se chama Lavadouros, que poderia ser chamado rio Uruçanga, certo? O rio que nasce em Uruçanga, aqui no Morro da Fumaça, né? Eu vou lê-lo para que a gente possa costurar um pouco mais essa conversa. Lavadouros, então, foi feito em 1999, às 8 horas da noite, quando eu, morando em Porto Alegre, tem a data, né, pensando sempre na família, porque a saudade sempre é grande para quem está fora da casa dos pais, e rememorei, então, esse poema, que se chama Lavadouros. Acomete-me o brilho do sol nas águas de uma fonte numa manhã com minha mãe. O som do córrego em redemoinhos estonteando folhas no sabor da fonte. O cheiro do sabão no esfregar de roupas. Quanta maestria nas mãos de minha mãe. Os cantos melodiosos manhã adentro com a sinfonia das águas. Cigarras invejam ainda hoje o canto na boca de minha mãe. Quão tonto eu era, e a graça nas coisas morava no simples raio de sol que reverbera, que seca o choro de plantas, que traz o pássaro a quentar as penas. Quão tonto eu era, vendo as mágicas mãos tirando as manchas dos colarinhos. Aquilo era como se os mistérios se fossem desvendando,
como se o som dos lavadouros por aquelas mãos adubasse o compasso do meu crescer, regado pelo aspergir das águas. Sons me vêm, sons me vão. No atropelo de buzinas de quando em vez, o farfalhar do rio aos pés dos lavadouros, as bolhas de espumas sonolentas rio abaixo, o zunir das abelhas, o bebericar dos beija-flores nos umbigos doces, o gole sem sede na concha das mãos, o canto frêmito dos quero-queros pelo correr de um cavalo no pasto. Cheiro aquela manhã marcada a forja no meu pensamento, o gosto das amoras nas encostas, o falar de minha mãe e roupas em fuga, a farra e a festa dos mergulhos e a glória dos achados, o pouso leve dos olhos cuidadores sobre os meus ingênuos afazeres. Mergulho neste dia e me colo nesse sentimento. Nostálgicas horas dão cor ao quase preto e branco que veste as minhas ruas hoje em dia. De quando em vez, quando me ralham, é para lá que eu vou, a escutar os cantos de minha mãe, chamando-me para perto por uma dança de lençóis desfraldados ao tempo, como no balé de águas e bulindo em brancos fios ao vento, como na trama de amores, como na trama de amores, como no lavar da alma e no esfregar de roupas nas manhãs em lavadouros. Então, é um poema essência, né, que brota da família. Poxa vida, né? Lendo é uma coisa, ouvindo o escritor lendo o poema, declamando o poema, é uma outra história. Fica uma coisa majestosa, muito bonita. Dona Expedita, é isso mesmo? Ô Beto, hoje, escutando isso, quando eu me surpreendi, não me surpreendi, até porque o Idésio sempre foi um menino, ele era muito, muito observador. E né, não só Idésio realmente, não posso falar do Idésio. Eu tenho mais 4 filhos também, né? E cada um com seus talentos, né? Mas falando que já hoje o tema é esse, Idésio, né? Aqui sobre, viesse falar com ele, até não foi esse gancho como me colocasse eu, isso aí, né? Então simplesmente eu digo, eu estou até bastante emocionada, muito feliz, porque às vezes lá no meu cantinho eu volto lá nesse tempo lá dos lavadouros, naquela casinha simples, com meu marido junto, né? Graças a ele que eu cheguei, a pessoa que hoje sou também, aprendi muito com ele, que também via nele o meu pai, meu irmão, meu amigo, meu companheiro. Tudo isso, aquela pessoa que a gente pode falar, a gente se abre, tem diálogo. Incomodava. Obrigava. Ele sempre, uma palavra sempre amiga, uma palavra sempre de conforto e sempre incentivando também, né? Então, às vezes eu penso, hoje que no meu cantinho, hoje estou só, né, numa casa tão ampla que foram saindo, que me deixa tanta saudade, que todos já foram desta casa, todos, porque olha os quartos à noite. E muitas vezes, né, as lágrimas vêm com muita saudade, mas eu vejo assim, meu Deus, eu só tenho que agradecer, porque com certeza, né, a minha missão, eu cumpri. Não sei, às vezes eu penso, com certeza deixei muito a desejar também, mas me conforta hoje que eu fui uma mãe um pouco bastante durona, porque isso aprendi com meu pai. Aquele tempo, né, nesses anos lá, já que está tão distante, aquela história, não tinha muito essa história de abraçar, beijar, e até hoje eu só sei um pouco mais reservada, eu sempre vi assim, que o abraço, né, o beijo, ele não está no braço, no abraço, ele está nos lábios, né? Está nos lábios e no coração. O sentimento é no coração, no caso, voltando outra vez, e nos lábios. Então, e às vezes eu penso, meu Deus, será o que eu deixei a desejar? Mas também, eu me conformo porque eu sei que ninguém é perfeito. Eu dei o que eu pude, até onde estava o meu entendimento,
que eu passei, né, que eu passei para os meus filhos. Então, isso aí foi simplesmente uma coisa divina de Deus. Agradeço a Deus que me desse 5 filhos e não o talento do Idésio, né? Hoje ele é o enfermeiro, ele é o poeta, né? Já está no 2º livro, que eu já vou adiantando, né, Beto? O terceiro? Já tá, não, mas que fez o lançamento de 2 de poesia. Esse outro não pode dizer que eu ainda não vi, eu ainda não li. Ainda não existe. Não, existe, mas eu não tive ainda a oportunidade de ver. E ele tem que apressar, porque eu já estou velhinha. Eu não vou mais chegar a esperar mais 70 e poucos anos, né? Não. Então é assim, ó. Aí teve, né? Veio a mais velha, uma menina, a Yolanda. Uma menina também que, graças a Deus, a minha, que a gente falava, a boneca do olho verde, que foi, no caso, a nossa princesa da casa por ser a única, porque é 4 homens, só ela, né? Joadinha, usadinha como era, mas manhosa também, né? Mas também que mais apanhou, né, Beto? Porque ela veio afogada. Mas também, graças a Deus, cresceu com tantos talentos que Deus deu. Ela pinta, faz pintura em telas, né? Enfim, a mão, costureira, e sem ir para aprender um corte e costura, veio de dom, veio de Deus também. É aquela estilista sem estudo, sem ir lá ver as outras. É incrível, até eu me surpreende. Essa mãe matuta, com essas mãos já hoje, bastante enrugada, bastante pintadinha, mas não tive, assim, aquela leveza que aquela minha filha tem nas mãos. Fui sempre grosseiro, serviço grosseiro. Eu sabia me lavar, passar, cantar, incomodar muitas vezes também, né? Mas sempre de olho nas minhas crias, né? Então isso, né? Aquela menina que foi mãe com 17 anos e também assim, ó, viu o mundo, as festas passar pela janela, porque aquele compromisso desde casa dos meus pais, porque eu já criei. Nós éramos em 9, eu era dona da casa, né, o serviço da casa, a responsabilidade era com 11 anos, quando eu comecei, né, então vem assim, e hoje eu vejo isso aí como, falando da Yolanda, depois veio o outro Gessi, que meu marido era pedreiro, um pedreiro também, vamos supor, teve 4 anos escolar e era um verdadeiro engenheiro. Porque o que eles colocavam, o papel que ele colocava na mão, escutando, como a pessoa que estava contratando ele, que gostaria que ele construísse, que ele fizesse, ele fazia a planta. Ele que fazia o desenho, só levava para o engenheiro assinar. E ele tem apenas 4º ano escolar também. E não ficou por aí. Um grande pedreiro, foi um grande, como se diz, até assim, empresário, como se diz, né, que a gente teve um mercadinho, coisinhas assim, e, né, como na matemática, que eu duvido que esses filhos que estudaram muito mais que ele, e ele simplesmente nem precisava de lápis para fazer um cálculo. Então, aquilo é um dom que veio do G? Não, o merecimento dele, e outras coisas a mais. Que também foi caminhoneiro, e ali pela frente, mecânico, um carro era capaz de, que acontecia, ele, desmanchar ele, como se diz, e montar tudo, qualquer tipo de veículo, como se diz, sei lá o quê. E pescador. Então, por último, pescador. E também assim, e aprendeu a fazer a arte para buscar o peixe, olhando um amigo dele arrumando tarrafas. A rede. A rede, tarrafas, a mesma coisa. Sim. E ele só no olhar um dia ele disse, meu compadre é capaz, por que eu não? E pegou as agulhas, que era feita lá de bambu, taquarinhas, né? Bonitinha, passou, né? Afinou direitinho e começou, a tarrafa saiu, rede saiu, remendo saiu, que não pôr mais outro. Simplesmente. E a filha buscando, tem esse talento assim de fazer como o crochê, o tricô, que não é diferente. Então, então eu sou muito feliz de ser uma pessoa tão ignorante, né? E assim, com tão pouco talento, e essas criaturas, né, não aprenderam comigo.
Até essa história do I10 é fácil, né? Ela farou para cantar, água foi, rio maravilhoso, que naquela época despoluído, né? Como eu digo, que às vezes eu passo ainda hoje em cima da ponte, todas as vezes que eu saio de casa tem um rio, que eu passo ali e olho aquela água. Tem dia que está linda, maravilhosa, que um dia vem a chuva e olha as coisas que nós, as pessoas ainda, jogando, contaminando aquele rio, que eu fico muito triste em lembrar. Quantos banhos, porque o melhor banho dos meus filhos e o meu banho para limpar verdadeiramente não era na Gamela, era naquele rio. E agora eu olho aquele rio poluído. E às vezes eu olho para meus filhos que, como eu, eles também, muitas vezes deixaram bastante a desejar, como todo ser humano. E às vezes passo nele e às vezes choro, fico emocionado e eu digo, te contaminaram, né? Mas eu também me contaminaram. Já não é mais aquela pureza de quando eu comecei, porque a gente, como se diz, é uma caixinha de amendoim, né? É uma caixinha, e é quando a gente acorda o mundo contaminado. Aí também vem, né, depois da Landa, depois vem o Gessi, que é o segundo filho, também pedreiro, caminhoneiro. Graças a Deus sou muito feliz, porque é filho honesto também, uma pessoa de palavra séria. Então isso sempre eu passei para eles como pai, porque como eu falo também, pois os outros já chegaram mais nessa era mais do consumismo, querendo as coisas mais de marca, eu sempre coloquei para eles e ainda coloco, porque o valor da pessoa, o valor do homem é o ser, não é o ter. É duas palavrinhas tão pequena, que eu, com a minha santa ignorância da minha escolaridade, eu sempre vi isso, o ser e o ter, e é muito amplo, a palavra é pequena, né? Mas tem uma qualidade muito grande. Depois veio outro filho, no caso, que seria o terceiro, né? No caso, que o 10 é o quarto deles, né? Também teve seus dotes, ele também foi um menino esforçado, fez enfermagem, ele era um cuidador, ele não fez, né, ele não se graduou no superior, mas ele fez o técnico de enfermagem, mas mesmo assim, já antes disso, ele já fazia muito esse trabalho de olhar as pessoas. Eu adorava cantar, né, claro, não foi divulgado, não foi um sucesso, mas ele preencheu ele mesmo, o ego dele, o Milton. Milton era cantor? Sim, cantou no Silvio Santos, inclusive. Poxa, vi dessa história. Então isso aí ele alegrava muitos aniversários, igreja, que muitas vezes ele foi também cantar nas igrejas. Então ele também fez hoje ele não está aqui com a gente hoje, né, com o corpo, mas espiritualmente ele está, porque ele partiu já faz 4 anos e 4 meses, né, ele já partiu desta vida. Então também eu só tenho que agradecer a Deus, né. Teve os seus deslizes na vida, como muitos acontecem, e só talvez um pouquinho pela vaidade dele, mas tudo bem, hoje o mundo está oferecendo isso, né? E aí onde vem muitas vezes um pouquinho de orgulho, né? Porque o egoísmo, então faz a forma, né? Tá. Aí depois então veio essa maravilha aí, que é um poeta também, né? Falou aquelas coisas bonitas ali da mãe, que eu só tenho que agradecer também sobre isso aí, porque a gente não está fazendo, nem está observando, por isso que eu digo mães, né? Elas, hoje eu digo, olha muito bem seus filhos, que é pelas atitudes, como o Idésio falou. Da tua maneira que tu está agindo, vai ser a cópia. Isso eu busquei dentro da minha casa. E eu ainda aprendi um pouquinho a ler, como eu falei. Minha mãe era uma analfabeta, não era semi-analfabeta. Eu era uma semi-analfabeta, minha mãe analfabeta. Meu pai também sem grau praticamente escolar. Mas para mim foi os melhores professores que eu tive na minha vida. Até muitas vezes esquentando bastante as minhas costas também, né? Que naquele tempo não tinha esse diálogo, tem que falar, porque vem os traumas, fica traumatizado. Não, hoje ainda concordo, eu ainda estou assim, ó.
Pode me chamar de radical, Beto. Mas só que eu acho que de quando em quando uma varinha nas pernas funciona mais do que a psicologia. Não sou contra a psicologia, mas a psicologia da varinha, eu acredito que funciona melhor. Psicologia da varinha. E tem mais um filho? Sim, mas aí interrompeu. Achou graça, né? Vamos cortar aqui de vez em quando fazer. Então, assim, depois veio, então, por último, né, no caso, veio o Adriano. Aí, no caso, os 4, eles vieram tudo pertinho um do outro, né? Para ter uma ideia. Com 17 aos 23, eu tive 4 filhos. Não precisa dizer de quando a distância que alguém, muito melhor que essa, fazer os cálculos. Então, depois, tá, aí foi encerrado. E lá, não sei, por cargas d'água, que chegava, que já era demais mesmo, 10 anos e 3 meses nasceu outro. Que daí eu já estava com 33 anos, que eu me já achava velha, já achando assim, cansada. Para ter mais um filho, dizia, meu Deus, mais uma criança. Já, né? E depois já tinha criado lá na casa dos meus pais. Que com 12 anos já estava criando uma irmãzinha também, né? Então, eu já estava assim meio saturada de bebê. Mas veio aquela criatura também, graças a Deus, cresceu, bastante inteligente, né? Hoje trabalha com negócio de vendas, de automóveis. Então, é assim, eu só... vendedor, eu só tenho que agradecer a Deus que hoje eu vejo meus filhos, né? Todos encaminhados. Hoje meu velho já partiu, já faz 17 anos, né? Mas eu me sinto assim bastante, ainda assim, muito forte, porque eu tenho essa escória também dos meus filhos. Então, se eu acertei, errei mais e acertei um pouquinho, mas eles estão reconhecidos. Porque eles parecem que me amam tanto, Beto, porque ainda não sei se é as comidinhas que a mamãe faz, mas então, estamos aí, faça de conta, né? Todos encaminharam e a dona Expedita continua, né? E vai indo em frente. Eu quero combinar aqui com a senhora, porque o Idésio, quinta-feira, está indo de viagem, né, Idésio? Aí vai voltar num dia desse, nós estamos combinando aqui, gente, uma cantoria aqui na casa da Dona Expedita. Como é que é? Um sarau? Um sarau aqui na casa da Dona Expedita. E nós vamos ter outra oportunidade, vamos ver se nós conseguimos trazer a Yolanda para essa conversa, né, para essa nossa conversa comunitária. Mas se ela não quiser vir para essa conversa, nós vamos trazer os quadros, as pinturas dela aqui, para a gente fazer uma exposição aqui, né, de algum dos diversos trabalhos dela, alguma mostra, para mostrar que de fato que tudo que a Dona Expedita... É isso, o Rádio foi aluno dela, então tá bom. Porque tudo que a Dona Expedita e o Idésio estão falando aqui é muito real, gente. Não é nenhuma conversa de câmera de TV, não. É verdadeiro. Então, nós vamos fazer isso futuramente, vai ser bem bacana. Idésio, que emoção falar, assim, ter uma mãe que consegue passar essa emoção, né? Porque geralmente muitos não têm mães aqui ainda, né? Dos Expeditos já foram. E agora em época de Natal, está aqui do lado, e ouvir a mãe falando umas maravilhas dessa, não tem valor maior, né? Não tem valor maior, na verdade, porque é um segmento que vem desde o momento da minha e da nossa concepção, não é? Desde a da fecundação, planejamento ou não daquela época, os filhos vêm com amor, não é? E foi dado o amor para todos eles da mesma forma, né? Para que pudessem ser observado os dons de cada um, incentivando os dons através do caráter, né, do caminho correto, e que nos fortalece e faz aquilo que somos, que é exercitando o dom que veio do universo, né? E esse dom, que ela falou bastante sobre os afazeres em si, que está registrado nesse poema de forma poética ali, não é? E que o dom que brota de cada um, ele é colocado a serviço para que desperte a alma dos outros em si. Cada um que tem a arte, né? Porque a arte ela está em tudo, né? Quando se fala artista, se pensa no pintor, no escritor, né? Mas não, é aquele que consegue colocar o seu dom a serviço.
e trabalhar por isso, né? O retorno é o universo que manda, né? A gente vê muito mundo de loucura, um mundo cada vez mais alheio à sua essência, porque vai buscar muitas vezes valores ou seja, preços de certas coisas que não nos traz os valores realmente da alma, aquilo que nos reconecta com o universo. Se cada um, né, colocasse a serviço o dom, sendo um vendedor, sendo um costureiro, sendo um estilista, sendo um cozinheiro, um poeta, um pintor, colocando a serviço, é uma pessoa que jamais vai ter depressão, porque está colocando na roda, como se diz, não é, a essência da sua alma. E o que mais se quer é contribuir com o universo. E todo o universo funciona assim, em unidade. Fora disso, é sofrimento. Gente, infelizmente o nosso programa de hoje, aqui a nossa conversa comunitária está encerrando, já estamos passando, mas antes, porém, vamos nos despedir aqui, uma mensagem final, né? Vamos começar aqui com a Dona Expedita. Dona Expedita, uma mensagem final, que a senhora gostaria, já que é a primeira vez numa TV, né? Uma mensagem final que a senhora gostaria de deixar para todos que estão lá fora. Olha, a mensagem que eu gostaria não, que eu estou passando nesse momento, é assim, que as pessoas, elas que sejam, assim, sejam mais humanas, que elas se vejam mais, se visitam mais, porque, Beto, com essa tecnologia hoje está tão fácil, porque hoje tudo é por intermédio, né, da internet, é conversar com amigos, né, não é o meu caso, porque também nem aprendo, não aprendi nem quero aprender, né, no caso, mas só que assim, perdeu também um pouco desses valores, então eu vejo assim que eu, ainda que sei falar sobre isso pelo tempo que aqui eu estou, que as pessoas então se visitam mais, né, se converso mais, porque às vezes eu falo e também não boto muito na prática não, sabe? Porque já tem minhas novelinhas também, que às vezes eu estou perdendo tempo. Mas isso eu acho que é de menos. Então eu vejo que isso aí, eu peço, né, que as pessoas olhem um pouquinho mais para dentro de si, não só para o mundo lá fora. Porque eu vejo assim, tem coisas boas, mas tem coisas que deixam muito a desejar. Então olhar principalmente a era Natal, tendo em festa de Natal, olhar realmente para o aniversariante, ver como ele veio para esse mundo, que humildade que teve ele, a família, que é a grande família, José, Maria, José, Jesus, né, e eles continuaram aquela vida que não existe nessa passagem aqui nesse mundo, pessoas mais santificadas do que eles. Então, se as pessoas fizessem um pouquinho, né, desse espírito realmente que a gente está vendo hoje, do Natal, o mundo vai ficar muito melhor. Todos fizeram um pouquinho de cada. É isso que eu tenho que dizer. E, Beto, então, só tenho que te agradecer. Valeu. E até desculpa que eu falei um pouco mais, me estendi, que eu não ia falar nem nada, né, Beto? Eu não ia falar nem nada, mas agora perto dessa figura aqui do meu lado, eu não sei, ele me inspirou, ele passou para mim, e eu fui rever, como é que fala? Fui reverberado. Desculpe que eu não sei falar direito, eu nunca aprendi, eu já falei, por início eu já disse, né? Então, assim, eu agradeço o Rália, que é o filho do Beto, esse menino lindo, maravilhoso, né, que está aqui na nossa frente, fazendo um trabalho que eu não sei falar, eles que sabem, né? Não sei nem qual é ali. Me fala, o Rália, o Beto, que é ali, a função dele ali. Ele é um técnico de som. Então, é o técnico de som, como é que diz? Isso, então é isso. Então, eu agradeço também ele, agradeço, né, porque teve todo esse tempo escutando, né, as minhas mazelas, né, mas valeu muito a pena. Estou muito feliz, para mim foi um grande presente de Natal.
Então tá bom, que coisa boa. Não é mazela, não. A senhora falou hoje coisas importantes, que isso é um registro histórico aqui na nossa cidade. Dona Expedita, como a gente não vai se despedir, porque nós vamos vir outras vezes conversar novamente, né? Vamos depois mostrar essa entrevista para a senhora quebrar o gelo de uma vez por todas, para gostar mais do microfone e das câmeras, né? As pessoas também certamente vão gostar muito de ver a senhora. A gente vai voltar outras vezes para conversar também, tá bom? De novo, tá bom? Então tá bom. E Décio, para nós finalizar, mas aí quando já tem data para o próximo livro? Então, o terceiro livro está na última revisão, né? O segundo foi em 2007, que foi os versos que eu te mando, né? Junto com o CD que eu gravei lá em Porto Alegre com amigos atores e compositores em si, e que já faz um tempo já, de 2007 para cá, né? Esse já está pronto já faz um tempo, e que agora está na última revisão, e com probabilidade de esse ano novo que chega agora em 2018, não é? De colocar no mercado o Silêncio do Grito, né? Que é esse o nome do título. Permeou bastante outros títulos, os versos feridos, esse momento tão denso da nossa história, e fui escrevendo durante esse período mais próximo em si, né? E que aparece muito essas questões políticas, né? Da essência de cada um, e fora do cuidado, o que isso promove, não é? Então, vai se chamar o Silêncio do Grito, nesse poema. É profundo o nome, né? Faz pensar. Faz pensar. Bom, como não tem data ainda, nós vamos ficar no aguardo, e quem sabe nós fizemos ao vivo o lançamento pela TV Sul. Isso mesmo, ao vivo, não é gravado não, ao vivo fazer, pode ser até aqui, quem sabe aqui na frente da casa. Que lugar bonito aqui, né, Deus? É uma ideia de se pensar, Beto. É uma ideia de se pensar, né? Claro, isso aí. Então, bacana. Gente, nós estamos encerrando aqui, então, o programa Conversa Comunitária, mais uma conversa comunitária. E, Décio, uma mensagem, e depois, para finalizar com um poema, uma mensagem para as pessoas que estão lá nos assistindo. Que cada um, nesse momento denso da história que todos estão vivendo mundialmente, né? Parece de desconstrução, tudo daquilo que o universo nos promove para que a gente cresça, que cada um olhasse para dentro de si e buscasse a sua verdadeira essência de contribuição nesse mundo, né, Beto? Porque fora disso, sem a arte, que é a religação do universo com a gente, há só sofrimento e solidão, né? E cada vez que a gente consegue colocar isso a serviço, todo o universo coeso trabalha contigo também, com alegria, com felicidade. Então, esse poema, que se chama Essência e Seus Mistérios, não é? Eu gostaria de dedicar a todos esses que buscam e colocam em prática o seu verdadeiro dom, né? Muito além das finanças que essa disponibilidade a serviço possa retornar, porque não é a moeda que traz a essência, né? A alegria. Quando essa moeda é colocada de forma a serviço, ela não tem preço, ela só tem valor, né, Beto? Então esse poema foi feito, aqui não tem a data, na verdade, porque faz parte de uma coletânea de revelações brasileira de 2001, né, que foi um concurso nacional de poemas, que eu consegui colocar 2 poemas, que era a proposta dessa coletânea, em 2001. E não casualmente esse livro eu encontrei ali na estante, que a mãe andou mexendo ontem, e eu me deparei com ele. Inclusive vinha com a medalha de ouro, né, que eu nem sei por onde que anda essa medalhinha na casa. A mãe diz que está guardada, graças a Deus. Então esse poema eu dedico a todos, né, e principalmente de vocês que estão colocando a essência a serviço. Por isso toda essa alegria. Essência e seus mistérios. Quantos dissabores das horas deste tempo turbulento, eu cuidarei de ti. Deitarei teu rosto contra o peito meu e te darei o reparo de um sono bom. Não terei afazeres além do ofício de cuidar de ti. Não terei ponteiros demarcando o atropelo de horas.
Serei teu oásis dentro deste mar de rostos que esbarras na solidão de ruas. Não te direi nada, não saberás quem sou, tampouco saberei quem és. Apenas cuidarei de ti. Te olharei nos olhos e saberei onde guardas a tua dor sentida. Terei teu rosto no encosto do meu corpo e não guardarei desconforto se tua lágrima marcar minha camisa. Irei compor uma cantiga nova e cantarei envolto em cuidados na calma do teu riso bom. Não terás depois do canto feridas, porque o corpo que te guarda é santo, e diante a ele eu me prostro ao som de sacros cantos. É teu corpo que me diz o que sossega ou tange a tua alma aflita. É teu corpo guardião dos teus mistérios. E entre o teu, o meu e o grão de pólen que germina os campos, mora a crença desse elo que falta e atende por cuidado, e que eu te proporciono para nos tornarmos construtores deste universo santo em que seguimos desvendando a vida. Show de bola. Não vamos pedir palmas porque hoje aqui nós não temos plateia, né? Não temos plateia. Mas olha, Idésio, que alegria, que honra. É nossa. Uma honra estar do teu lado, poder te entrevistar. Agora em época de Natal, que é uma época muito bonita, eu também até vejo, você recebe um presente, te encontrar aqui, retornando a casa e deixando esse registro fantástico aqui na TV Sul. Muito obrigado, Idésio. Eu que agradeço, Beto, muito obrigado mesmo. Muito bem, Dona Expedita, muito obrigado também, muito obrigado de coração. Também, que eu falo, tu és um filho que também foi colocado na minha vida. Então, e com esse talentão ali, que eu estava arrepiada, não é lá fora, é contigo. Então, a tua mãe acaba de me adotar mais uma vez, tu é meu irmão, tá? Tu é meu irmão, ela é nossa mãe, então. É ao vivo e a cores. Entre nós dois, Beto Madeira. Gente, muito obrigado também. Foi uma alegria muito grande hoje aqui. Esperamos que você compartilhe esse documento, né, esse documento aqui do Morro da Fumaça, para que mais pessoas possam assistir e assim vamos contando a história nessa conversa comunitária da nossa cidade. E nós vamos voltar nessa casa. Aqui tem lançamento de livro, tem um encontro nosso, né, Dona Expedita, que é como é que é um sarau. Um sarau, né? Vamos fazer um sarau. O sarau é uma reunião de coisas artísticas, de todas as pessoas colocando o dom em troca na roda. É isso. Vamos convidar o César também, né? Certamente. César também, outro escritor. Gente, é assim que as coisas vão acontecendo. Nós aqui, através da comunidade, contando um pouquinho da história, e você aí nos ajudando a compartilhar. Foi uma alegria e esperamos que você goste dessa nossa entrevista. Um grande abraço. Muito obrigado ao Harley que esteve aqui atrás, aqui nos bastidores também. Show de bola. Um abraço. Até a próxima.